Podcast, o podcast que dá voz aos profissionais da construção civil e do mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, consultor imobiliário, e esse é o terceiro episódio. Estou hoje aqui com José Maurício Lobo, agrimensor desde 1991, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Exército Brasileiro, né? Juntos a gente elaborou alguns projetos, né, no âmbito do COPESP, do Comando Militar de Operações Especiais aqui em Goiânia. Fiscalizamos algumas obras, alguns serviços lá durante esses 1 ano e meio que eu fiquei lá. E deixo com o Lobo aqui, conhecido como Lobo, né? O nome de guerra. É, Ele, apesar de ser do exército, né? Ele não é militar, né? Por isso tem um estilo ali diferente do militar, né? E aí deixo contigo aí a apresentação aí, como se apresenta, fala pra gente aí um pouco. boa noite, gente. Estou aqui com meu amigo Regis. Conhecemos lá no Exército, né? Eu tenho 11 anos que entrei no Exército a partir de um concurso feito para a área técnica, né? Então hoje eu sou agrimensor do Exército. Mas nesse caminhar de 91 até entrar no Exército foram 22, 23 anos de profissão. O exército entrou quando? Eu entrei em 2012. 2012. 2012. É um concurso de 2010 e foi homologado em 2012. Assumi em Brasília, né? Eu trabalhava na divisão de patrimônio do Exército, desenvolvia projeto de regularização dos imóveis. O Exército tem muitas áreas que são direcionadas, que o Exército toma conta e que tem a posse, né? E que administra. Então, inicialmente eu trabalhei nessa regularização desses imóveis, fazendo georreferenciamento, ora, com o advento da Olimpíada e da Copa do Mundo, alguns imóveis do Exército foram afetados e a gente trabalhou nessa atualização dos imóveis, em algumas permutas, em obras que foram construídas dentro das áreas dos quartéis, Show. né? E, e aí, antes de ser agrimensor, você já tinha feito, atuava em outra profissão ou sempre foi essa? Não, na verdade, assim, eu sou de uma família de 5 agrimensores. E Ah, eu tenho tá no sangue. tenho dois irmãos que são agrimensores, que é o Francisco Alberto Lobo, trabalha na CEA Engenharia, e o Mauro Lobo, que também era agrimensor, que depois virou policial federal e faleceu num combate ao crime em Manaus em 2010. Ah, sim. E tem minha esposa e minha cunhada que são agrimensores. Então, Tá o no assunto lá em sangue. casa é medição. É Nós estamos medição. sempre na medida certa. E é no milímetro o detalhe. A Discutimos, precisão é no milímetro. discutimos qualquer distância. Então, mas antes disso, você já tinha trabalhado em outra área ou sempre foi agrimensor? Não, sempre Agrimensor. agrimensor. Porque meus irmãos formaram primeiro, né? Então, eu fui badeco deles, né? Balizeiro dos mais velhos, né? É, Como sempre, né? Toda aprendiz. família, o caçula é peão dos mais Dos velhos, né? mais velhos, nada mudou. Aí depois eu vim para Goiânia, eu morava no Pará na época que trabalhava com eles, né? Aí vim para Goiânia em 88 e fiz o curso de agrimensura. Depois, a partir Onde foi daí, que você fez? fiz na saudosa Escola Técnica Federal de Goiás. Show demais. Então Né? já falou um pouco aí do que eu costumo começar a conversa, que é saber de onde que veio, né, aquela inspiração ou aquela motivação para seguir ali em determinada área, né, profissional. Então você já falou que você, no seu caso, você nem tinha escolha praticamente, né, porque todo mundo, a influência era só essa, então acabou indo para essa área. E eu imagino que é a profissão mesmo que você sempre quis, assim, é o que realmente você gosta de fazer, porque já trabalha há muito tempo, eu imagino que seja. A grande vantagem da agrimensura é o seguinte: você fica bastante independente, né? Que é uma profissão que você consegue trabalhar para você mesmo desde o início. E fica naquela também de você não fazer a mesma coisa todo dia, né? Apesar de ser quando trabalha com obra, ser uma coisa cotidiana, mas você tem muita variação, viaja muito, conhece muitas coisas, conhece muitos lugares, muitas pessoas. Então é uma profissão que vale a Não pena. tem monotonia. Não, você aproveita bastante do trabalho e da vida também.